Tá, e aí, o travesseiro, ele faz toda a diferença, então, pra gente no sono e por conta do DTM ou não? Então, ó, o sono é um preditor de dor, né? Então, se você não dorme bem, você é um candidato top 1 a ter dor. Principalmente a dor orofacial, que a DTM é uma das causas de dor orofacial não odontogênica. Então, por exemplo, se você tá num travesseiro que ou ele é muito baixo ou ele é muito alto, isso vai mudar a sua postura e qualquer postura. Se você levar a cabeça para frente, você vai tocar alguns dentes e não outros. Se você levar para trás, você vai tocar outros dentes. Se você inclinar, então você tem que ter uma postura ideal com o travesseiro entre o pescoço e o ombro para que você também durma numa posição confortável. Só que assim, além do travesseiro, é o sono, a higiene do sono, né? A gente fala muito sobre isso. Então, como que é o seu sono primeiro? Então, ele é conturbado, mas por quê? O que vem antes do seu sono, né? Como que é o seu uso de tela? O que você faz pré-sono? Então, isso é super importante, principalmente para o paciente que tem disfunção temporomandibular. Você não vai lembrar, mas aí a gente teve uma prova eu tava na graduação, aí você vai lembrar, tinha que pegar um número no papelzinho, aí você falou assim pra mim, que número você quer pegar? Eu falei assim, é claro que é o 7, que é meu número da sorte. Aí você falou que era o seu também. Meu também. Não era? Olha como eu lembro disso, eu lembrei. Aí eu lembrei. E eu tirei o papel, tirei o 7 e era posicionamento com o travesseiro. Aí eu falei, estourei, tirei 10. Aí você não lembrava, eu lembro. É bom essas marcas, né? Eu falo assim, é bom, não sei, né? Mas o papelzinho acontece até hoje, viu, sério, Marcos? até hoje? Até hoje. Eu amo aquele papel. Aí, eu fui muito sortudo, porque todo mundo tava saindo chorando da sala, que tava indo mal. Eu tirei 7 e saí, ó, comemorando. Me fala uma coisa, na minha época, 2005, 2004 lá, foi muito forte a TM. A gente estudou muito por sua conta ali. Como é que tá hoje o cenário? Eu tô um pouco fora do mercado da fisioterapia. Eu sou da ortopedia, mas faz 2 anos aí que eu tô um pouco desatualizado. Como que tá? E fala um pouco mais. Você tem um curso de DTM. Fala mais sobre o curso pra gente. Bora lá. É uma área que tá em ascensão crescente. Crescente, isso eu falo pra vocês. Por quê? Ainda na fisioterapia, não é uma área reconhecida como especialidade. A gente está trabalhando com isso, eu participei do GT, do COFITO, né, do grupo de trabalho, para que a gente criasse um documento mostrando o número de fisioterapeutas no Brasil que já trabalham na área e que fizeram formação comigo, com a Itane e com outros profissionais que tem. E o quanto de profissionais que vêm se interessando, mas não só isso, o número de pacientes, né? Então a gente tem uma revisão sistemática que traz que mais de 34% de adultos e idosos têm disfunção e 11% de crianças. Esses dados são antes da pandemia. E a gente vê uma crescente nisso. Dentro do Global Disease, ela estava como terceira das causas, ela vem depois da dor lombar, de causas de dor, de disfunção, que tira o sono do paciente e que gera problemas significativos e que o paciente acaba buscando ajuda. Apesar de muitos ainda não conhecer e não saber que tem DTM. Às vezes você fala assim, você tem dor de cabeça? Tem cansaço muscular? Tem dor no pescoço? Tenho tudo isso. Né? Às vezes a gente coloca isso no Instagram, pensa, nossa, eu tenho tudo isso, sou eu. Então, às vezes o paciente ainda não sabe o que é disfunção. E o mercado de trabalho vem crescendo muito e a gente trabalha muito diretamente com o dentista. E tem muito dentista que não tem ainda um fisioterapeuta para chamar de amigo, né, de colega de trabalho, porque assim, ainda é muito pouco o número de profissionais. Já se passaram entre eu e Itana mais de 1000 alunos, que pensando em Brasil não é muito, né? Mas é uma área que, por exemplo, no nosso Instagram do Biasotto Spinato, tem lá e no meu também, né, tem lá um link onde a gente tem encontre um profissional, porque muitos dentistas perguntam, Dani, eu quero um profissional em Goiânia, Dani, eu quero um em Manaus, eu quero um no Rio de Janeiro. Então, como a gente trabalha em termos de Brasil, a gente coloca no nosso site profissionais que fizeram formação com a gente e que qualquer um pode ir lá acessar e saber, esse profissional trabalha na área, tem a formação, sabe o que está fazendo. Porque também eu falo assim, profissional bom e profissional ruim a gente vai encontrar em todas as áreas.
E qual é o profissional bom? É aquele que vai se especializar, que vai estudar, que vai buscar conhecimento e buscar o conhecimento para fazer a diferença também. Com os melhores, né? O melhor é, né? Não adianta. Tipo assim, buscar a Biasotto Spinato. Fala comigo, né? Mas eu falo que é muito bom quando a gente consegue levar o conhecimento. Eu falo assim, lógico, o clínico, ele às vezes ele não está tão próximo da pesquisa, e o nosso papel, eu quanto clínica e pesquisadora, é juntar os dois, né? Porque o clínico, ele traz o fomento, as ideias, né? Eu vi isso no consultório, eu estou fazendo, e eu quero, isso aqui não tem evidência científica. Então, como que a gente vai fazer isso? Fazer pesquisa. Então, é o que a gente vê se é possível também, porque tem coisas que não é possível levar para pesquisa. E mostrar isso. Então, hoje a fisioterapia, ela tá muito além, né? Ela tá avançada em relação a recursos. A gente tem muita literatura que traz sobre terapia manual, né? Que é a base do tratamento da fisioterapia para disfunção temporomandibular. Então, isso vem crescendo. Agora, tem uma área, junto com a disfunção temporomandibular, que o fisioterapeuta vem atuando e vem entrando nesse mercado, que é o pós-operatório de cirurgias bucomaxilofaciais. Então, é um profissional que está dentro do hospital também, junto com o cirurgião bucomaxilofacial. E aí, quando existe uma cirurgia eletiva, que são as cirurgias ortognáticas, né? Que são os pacientes que às vezes têm o queixinho lá para trás, é um retrognata, ou tem o queixo muito para frente, que é um prognata. Ele quer levar equilíbrio na face, que são as alterações dentofaciais, ele busca essa cirurgia eletiva. Então, o ideal é ele passar pela físio pré-cirúrgico, para que a gente possa orientar, porque existe uma orientação pré-cirúrgica. No dia da cirurgia, o físio vai para fazer o laser, para fazer as compressas frias, para que ele não inche, porque senão ele vai virar um baiacu, vai ficar desse tamanho. Então, tem todo um processo que faz terminou a cirurgia, estubou, né, na verdade, vai fazer a físio. E nos 3 primeiros dias que está no hospital. Então, ele vai para o consultório, ele vai ficar umas 4 sessões, e aí ele já está zerado. Então, se ele não faz isso, a gente observa que o paciente, ele demora mais para voltar. Então, é uma área onde ainda se precisa também muitos profissionais qualificados para que atuem, e a gente acaba dando essa formação também no nosso curso. Logo que eu me formei também, eu trabalhei em Santo André, numa clínica de uns dentistas lá, e foi exatamente com pacientes pós-operatório de ortognática, mas eu não me identifiquei muito com a área, não. Era muito complexo. Para quem não sabe, né, é o Cássio do Corinthians. Isso. Queixão pra frente. Ex-Corinthians. Vamos, né? Se eu vou falar que é Corinthians, eu vou ficar... Ixi, eu não sei de nada, eu não entendo nada. Ele saiu do Corinthians. Mas só pra contextualizar o queixo. E assim, o terapeuta, o fisioterapeuta, como que é a abordagem dele? Porque assim, eu tô com dor. Primeira coisa que eu vou procurar é o médico. Eu vou pro hospital, vou procurar um clínico, vou lá. E muitas vezes, ou não sei se poucas vezes, mas acho que muitas vezes, ele acaba não te encaminhando, ele te dá um medicamento e te manda pra casa. E você fica no ciclo, né? Na verdade, assim, nessa área, a grande maioria dos pacientes que tem dor na face, eles acabam buscando o dentista. O dentista. Então, o dentista acaba sendo primeira intenção. Chega paciente de primeira intenção para físio? Chega, desde que o paciente conheça. Então, indicação, né, que ele, tal. Por indicação, ou ele já ouviu falar em alguma situação. Mas na maioria das vezes ele chega pro dentista, ou pro bucomaxilo, cirurgião bucomaxilofacial, ou pro cirurgião dentista. E aí, na verdade, é feita uma avaliação para observar. Vamos supor que a dor principal, vamos voltar um minuto, é uma dor de ouvido. Então ele vai buscar o otorrino. E aí o otorrino vai fazer a avaliação para ver se tem alguma inflamação, e se não tem nada no ouvido, aí ele fala, vai buscar um dentista, porque isso é ATM. Certo. Porque é muito próxima a ligação da articulação com o ouvido. Se a gente colocar o dedo aqui, movimentar a boca, a gente sente o côndilo, o ouvido está logo atrás. Então, essa ligação do ouvido com a ATM é muito próxima. Então, o paciente que tem dor de ouvido real, ele vai ter dor na mastigação ou incômodo. E o paciente que tem um processo inflamatório na ATM vai ter dor de ouvido reflexa, mas não é no ouvido, né? Então, se ele chega por dor de ouvido ou por zumbido, tem um barulho, ele vai buscar o otorrino.
Mesmo do zumbido, tem o zumbido que tem uma alteração lá dentro do ouvido médio e tem o zumbido somatosensorial, que é por a relação com a mandíbula ou com a cervical, que modula. Então, por exemplo, eu tô lá, abro e fecho a boca, o paciente fala assim, nossa, meu zumbido aumenta e diminui de volume. Então tem uma relação com a boca. Não, eu viro a cabeça para um lado ou eu viro a cabeça para o outro, aumenta ou diminui. Então existe uma relação íntima da cervical e da ATM com o zumbido. Então se a gente tratar a ATM e a cervical, melhora o barulho do zumbido. Então esse é o somatosensorial. E aí ele vai buscar geralmente primeiro o otorrino. E aí o otorrino acaba encaminhando para a físio, porque tem uma área, uma especialidade que ainda não é reconhecida, mas uma fatia, vamos dizer assim, da fisioterapia, que trabalha só com zumbido e com disfunção vestibular. Agora, o paciente que chegou com dor orofacial, com uma dor na face ou uma dor na TM, ou ele fala assim, nossa, eu mastigo e eu escuto na articulação, então ele vai buscar o dentista. E o dentista vai estar avaliando e vai observar qual é a condição dele, se ele tem uma disfunção temporomandibular de origem articular, muscular ou mista, e aí ele vai tratar. E aí tem inúmeras fatias do tratamento da odontologia. Quando envolve músculo, geralmente o dentista, e o paciente fala, eu tenho dor na cervical, eu tenho dor no ombro, eu tenho dor nas costas, eu tenho dor de cabeça, o dentista que tem o conhecimento, porque também não são todos, que a fisioterapia atua nessa área, ele encaminha para o fisioterapeuta. Ou os que não conhecem um fisioterapeuta, mas, por exemplo, me conhece, que eu já estou no mercado há 30 anos, então, Dani, você tem alguém? E aí a gente acaba indicando. Então isso é muito legal nesse ponto. E aí a físio, ela trabalha junto à equipe. O que é o ideal, o cenário ideal? Físio, dentista, psicólogo, fonoaudiólogo e o médico trabalhando juntos. E eu falo assim, não é trabalhar junto, eu encaminho para você, por exemplo, você faz o que você tem que fazer e eu não tenho a informação. É trabalhar junto mesmo. Você fala, Dani, eu vou fazer isso no meu paciente. E eu falo, tá bom, Márcio, a gente vai trabalhar assim e vamos trabalhar no mesmo sentido.